Bom dia, são 8 horas e 17 minutos, terça-feira, 18 de dezembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário aprova 2 importantes medidas provisórias e destranca a pauta de votações. Adiada a sessão do Congresso que iria analisar o veto à redistribuição dos royalties do petróleo. O relator entrega o texto final da proposta orçamentária para 2013. Maceió pode ser a próxima capital a receber o sinal digital da TV Senado. Agora, no Senado em Dia. O plenário do Senado aprovou ontem 2 medidas provisórias, a 578 e a 584. As duas geraram muito debate entre os senadores. A medida provisória 578 concedia benefício fiscal para a compra de veículos de carga, vagões e locomotivas. Na Câmara dos Deputados, recebeu 35 emendas, entre elas a que reabria o prazo para a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS. Os senadores de oposição ameaçaram pedir a verificação de quórum para que a MP não fosse votada com as emendas. O governo cedeu. O senador Aloysio propõe estabelecer um acordo para votarmos a MP original e retirando as demais emendas. De nossa parte, não há dificuldade. A proposta do líder do governo restabelece a constitucionalidade da matéria. Exatamente. Elimina os penduricalhos. E dessa forma, obviamente, nós teremos a concordância. A medida provisória foi aprovada com o compromisso de que o parcelamento das dívidas do REFIS seja discutido pelo Senado. O senador Walter Pinheiro me convidou, nós vamos juntos ao Nelson Barbosa, no Ministério da Fazenda, para que o governo envie a reabertura do novo REFIS. Ficou acordado com o líder do PT, o líder do governo e nós, a reabertura da discussão da questão do REFIS, que é um clamor nacional, com uma simples colocação. Fica prorrogado por um prazo X, por menor que seja, 30, 60, 90 dias, para que o REFIS, nos termos em que ele vigora, seja prorrogado. A segunda MP aprovada concede isenção de impostos federais para a realização das Olimpíadas de 2016. Os beneficiados serão os Comitês Olímpicos Internacional e Brasileiro e as empresas que vão atuar no evento. Senadores criticaram o governo federal, já que a perda de arrecadação prejudica estados e municípios. O governo federal ataca as receitas de estados e municípios que estão cada vez mais dependentes. Só que desta feita, além de atingir a receita de estados e municípios que perdem caso a medida seja aprovada, o que está se fazendo aqui é a tentativa de rasgar e colocar no lixo a lei de responsabilidade fiscal. Essas renúncias de receitas não estão consideradas nos cálculos da previsão da receita para 2013. Trata-se do descumprimento puro e simples da exigência do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As isenções fiscais que foram aceitas pelo Brasil são as mesmas que foram aceitas por todos os países do mundo. Nós fizemos questão, a Receita Nacional fez questão de entrar em contato com o comitê organizador das Olimpíadas em Londres para comparar aquilo que estava sendo condicionado para o Brasil e aquilo que foi condicionado na Inglaterra. O plenário também aprovou o pedido de urgência para projetos que reestruturam carreiras do funcionalismo público e concedem reajustes aos servidores. Como a pauta foi destrancada com a aprovação das medidas provisórias, os projetos podem ser votados ainda nesta terça-feira. Por falta de acordo entre os líderes, não foi estabelecida a urgência para o projeto que redefine os critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Como quem encaminha para o Banco do Brasil os coeficientes do Fundo de Participação dos Estados é o Tribunal de Contas da União, e como esses coeficientes têm que ser encaminhados antes do ano de sua execução, ou seja, têm que ser encaminhados no ano anterior, óbvio que o Tribunal de Contas da União encaminhou os coeficientes relacionados a este ano. Então, na verdade, fica vigindo para o ano que vem os coeficientes do FPE válidos na atualidade.
A expectativa do senador Randolfo Rodrigues é que o Congresso ganhe mais um ano para debater os novos critérios do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal havia estabelecido um prazo até o final deste ano para que as novas regras fossem aprovadas. Royalties do petróleo. Uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu a urgência na análise do veto da presidente Dilma. A sessão do Congresso estava marcada para hoje. O despacho foi lido em plenário pelo senador Lindbergh Farias. Defiro o pedido de liminar nos termos em que formulados para inaudita alteraparte determinar a mesa diretora do Congresso Nacional que se abstenha de deliberar acerca do veto parcial número 38 de 2012. A repercussão foi imediata. Senadores de estados produtores e não produtores comentaram a decisão do ministro Luiz Fux. A sessão que iria analisar o veto dos royalties estava marcada para esta terça-feira. Essa matéria é adiável. Nós não estamos vivendo um problema de segurança nacional. Não estamos vivendo um problema de calamidade pública. Não estamos. Eu participei, como todos daqui, da última sessão do Congresso. E esse debate foi muito intenso no plenário. Eu tenho certeza absoluta e convicção que nós não fizemos absolutamente nada que pudesse ferir a Constituição da República, nada. A urgência do veto foi aprovada na última quarta-feira, em uma sessão tumultuada. Isso levou os estados produtores ao Supremo. Eles questionam a pressa em analisar o veto antes de outros 3.000 que estão na fila. O receio é perder recursos. Se o veto for derrubado, a divisão dos royalties nos contratos em vigor vai beneficiar os não produtores de petróleo. A democracia é o regime da maioria, mas preservar os direitos da minoria é fundamental. É uma ingerência indevida aqui na pauta do... Imagine se for levar em consideração de ter que apreciar 3.000 vetos. O relator geral entregou ontem o texto final da proposta orçamentária para 2013. Ele espera que o documento seja votado hoje na Comissão Mista de Orçamento e na quarta-feira no plenário do Congresso. O relator geral ampliou em 21,8 bilhões de reais os investimentos em relação à proposta enviada pelo Executivo. Nós temos que elevar o crescimento, nós temos que manter a geração de empregos e o investimento público e principalmente da União, do Executivo Direto e das estatais é fundamental para isso. Agora a proposta de orçamento tem 2 trilhões e 276 bilhões de reais. 610 bilhões são para pagar juros da dívida. O restante vai para investimentos, cerca de 110 bilhões de reais, e para os orçamentos fiscal e de seguridade social. Um dos maiores gastos previstos é com pessoal e previdência, cerca de 203 bilhões de reais. Na saúde, o relator geral propõe aplicar 99,8 bilhões de reais. Voltam ao orçamento da área o custeio de hospitais universitários e academias de saúde, saneamento em localidades com menos de 50 mil habitantes e o estímulo à indústria de derivados de sangue. Os itens haviam sido cortados pelo relator setorial da área. Ao manter essas despesas como saúde, eu estou elevando o teto da saúde este ano. E, portanto, no próximo ano, o governo federal terá que, pelo menos, repetir esses valores também como gastos de saúde. O relator também reinseriu despesas para o enfrentamento da seca, a aquisição de alimentos da agricultura familiar e o programa Minha Casa Minha Vida. O relatório geral prevê ainda crescimento econômico de 4,5% e inflação medida pelo IPCA de 4,9%. O relatório geral também aumenta o valor do salário mínimo por causa do crescimento da inflação. No ano que vem, ele será R$ 674,96. O funcionalismo público também receberá aumentos, 5%, valor inferior ao que queriam os servidores do Poder Judiciário. Nós analisamos a proposta que veio do Judiciário, mas não havia espaço fiscal, não havia recursos para ampliar despesas permanentes de custeio. Portanto, nós mantivemos o reajuste dos servidores públicos, tanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, em 5%, tratando com igualdade todos os poderes. A votação do relatório geral na Comissão Mista de Orçamento está marcada para esta terça-feira. O cronograma vai ser mantido. Os acordos políticos que foram feitos, eles estão todos encaminhados. E quarta-feira, ao meio-dia, faremos a reunião do Congresso. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira.
A Comissão de Agricultura tem na pauta projeto que cria o Fundo Financeiro de Apoio aos Produtores Rurais atingidos pela estiagem. O fundo beneficia agricultores familiares afetados pela perda total ou parcial da produção e valerá para todo o território nacional. A audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater o projeto de lei que estabelece o Estatuto da Juventude. Um dos projetos na pauta da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle é o que prevê a obrigatoriedade da publicação de dados referentes a projetos culturais que tenham captado recursos por meio de renúncia fiscal e que não tenham sido objeto de avaliação final pelo Ministério da Cultura. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos nesta manhã é a última antes do recesso parlamentar. Por isso, a pauta é extensa. São 21 itens, entre eles várias matérias com decisão em caráter terminativo. Um dos projetos concede isenção de PIS/PASEP e de COFINS para compra de veículos de transporte de passageiros. Um outro projeto institui o Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas. Elas receberiam durante 12 meses uma bolsa de um salário mínimo ou mais para se capacitar e se reintegrar ao mercado de trabalho. O fundo seria composto por recursos de multas penais, por doações de pessoas físicas e jurídicas e por doações de governos e de organismos internacionais. Um outro projeto que vai ser votado pela CAI veda a exigência de um valor mínimo para depósito e resgate em cadernetas de poupança. André? Obrigado, Ronaldo. O Supremo Tribunal Federal terminou nesta segunda-feira o julgamento da ação penal 470, o chamado mensalão. Por 5-4, os ministros decidiram que os deputados condenados devem ficar sem mandato. São eles João Paulo Cunha, Pedro Henri e Valdemar Costa Neto. No Senado, o presidente Sarney comentou a decisão. Qualquer divergência entre os poderes da República não ajuda o país. E como esse acordo só vai ser publicado no próximo ano, eu espero até lá que seja encontrada uma solução que evite qualquer desarmonia entre os poderes. A CPI do Cachoeira tem reunião marcada para as 10h15 da manhã desta terça-feira. No encontro haverá nova tentativa de votar o relatório com a conclusão dos trabalhos da comissão mista. O texto do deputado Odair Cunha pede o indiciamento de 29 pessoas e a responsabilização de outras 12. Mas não há consenso. Parlamentares insatisfeitos com o relatório apresentaram 5 votos em separado. A maioria pede mais investigações sobre a empreiteira Delta. Foi assinado ontem o protocolo de intenções com a TV da Câmara de Maceió para a implantação do sinal digital da TV Senado na cidade. A solenidade faz parte do programa de expansão do sinal aberto da TV, em parceria com a TV Câmara e TVs legislativas locais em todo o país. Este foi o 10º acordo que o Senado assinou dentro do projeto de expansão dos veículos de comunicação da Casa e o primeiro com uma Câmara Municipal. O objetivo do protocolo é implantar em sinal digital conjunto as transmissões da TV Senado, TV Câmara dos Deputados, TV Câmara Municipal e Rádio Senado na capital alagoana. Atualmente, o sinal digital da TV Senado está presente em 6 capitais: São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus, Belo Horizonte e Brasília. Até o final de 2013, nós devemos estar com todo o país, já com a TV Senado, a TV Câmara e as Assembleias Legislativas, e quem sabe Legislativo e quem sabe algumas câmaras municipais. A cerimônia foi realizada na sala de audiências da Presidência do Senado e teve a participação de vereadores de Maceió, parlamentares e representantes das instituições parceiras. Para o presidente da Câmara Municipal, a implementação conjunta das transmissões do Legislativo vai fortalecer a democracia. A periferia de Maceió não tem canal fechado, então hoje fica restrito a menos de 80 mil pessoas numa cidade de 1 milhão. Então, esse canal aberto vai viabilizar, sim, a possibilidade das pessoas, dos municípios,
dos munícipes da minha cidade de fiscalizar, de prestigiar e ver os debates da Câmara de Vereadores em prol de políticas públicas que venham beneficiar a toda a coletividade. O presidente do Senado, José Sarney, afirmou que o projeto de expansão da rádio e da TV Senado faz parte de uma concepção política. Estamos cada vez mais próximos dos brasileiros, afinados com as nossas formas de relacionamento das instituições públicas com a sociedade, onde a transparência e o diálogo enriquecem a ação pública. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.